Sabe aquela pergunta que todo músico já se fez alguma vez na vida? Que acorde é esse aí? Parece simples, né? Mas essa pergunta abre uma porta para um dos conceitos mais fascinantes da harmonia. Um conceito que a gente vai desvendar hoje, a pluralidade. Pois é, quando a gente escuta um conjunto de notas, qual é a verdadeira identidade dele? A resposta, na verdade, não é uma só. Ela depende, e depende totalmente do contexto musical em que esse som aparece. E a chave para a gente desvendar esse enigma todo está numa única palavra: pluralidade. É um conceito que, olha, transforma o jeito que a gente entende a identidade de um som. Tá, mas o que é essa tal de pluralidade, afinal? De forma bem direta, é a ideia de que um som não tem uma identidade fixa, sabe? O significado dele, a função, tudo isso muda, e muda muito dependendo de onde ele tá na música. O lance não é o que o acorde é sozinho, mas o que ele faz dentro da canção. Para deixar isso bem claro, vamos para um exemplo prático. Pensa nessas 4 notas aqui. Isoladas, elas são só, bom, um amontoado de som, certo? Mas agora vem a mágica. Vamos colocar essas mesmas notas em contextos diferentes e ver o que acontece com a identidade delas. Olha só, no primeiro cenário, na tonalidade de Dó menor, esse nosso grupo de notas ganha uma identidade. Vira um Ré meio diminuto. A função dele aqui é de subdominante. Ou seja, ele está ali preparando o terreno, construindo uma ponte para o próximo acorde importante. Agora, se a gente muda o cenário para Lá menor, as mesmas notas viram outra coisa. Agora elas formam um acorde de Mi7 alterado. E a função? Totalmente diferente, vira um dominante. É aquele som cheio de tensão, sabe? Que praticamente grita pedindo para resolver, para voltar para casa, que nesse caso é o Lá menor. E para fechar, a nossa terceira e última transformação. Se a gente colocar essas mesmíssimas notas no contexto de Fá menor, elas se tornam a própria casa. O som agora funciona como um Fá menor com sexta, um acorde de tônica, que é o ponto de repouso, de estabilidade. Então percebe, um único som, 3 identidades, 3 funções completamente diferentes. É disso que estamos falando. E o mais interessante é que essa ideia de pluralidade, bom, não é nenhuma invenção do jazz moderno, não. Na verdade, ela tem uma linhagem histórica riquíssima, com raízes bem profundas lá na teoria da música clássica europeia. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada. Começa lá no século XVIII com Rameau, na França, e seu duplo emprego. Depois, na tradição austro-germânica, teóricos como Vogler e principalmente Gottfried Weber desenvolvem o conceito de Mehrdeutigkeit, que nada mais é do que múltiplos significados. E mais tarde, até Schoenberg usa isso como base para aquelas harmonias super complexas e errantes dele. É muito interessante comparar esses dois mundos. De um lado, o Mehrdeutigkeit, da música clássica, era usado para criar modulações complexas, para enriquecer a harmonia. Do outro, a pluralidade no jazz é uma ferramenta para liberdade, para improvisação, para criar arranjos diferentes, para substituição de acordes. O princípio é o mesmo, mas a aplicação reflete o que cada estilo precisa. Beleza, a história é fascinante, mas e na prática, como é que os músicos de hoje aplicam essa ideia? A resposta está na principal ferramenta de análise do jazz, a teoria escala-acorde. A premissa dela é bem simples, na verdade. Ela enxerga acordes e escalas como duas faces da mesma moeda. Pensa assim, o acorde é o aspecto vertical, uma foto da harmonia naquele instante. A escala é o aspecto horizontal, o caminho melódico que passa por ali. Uma coisa não existe sem a outra. São inseparáveis. Então, o processo para descobrir a pluralidade de um som usando essa teoria pode ser dividido em 4 passinhos. Primeiro, a gente identifica um acorde. Segundo, a gente encontra a escala compatível com ele. Terceiro, e aqui fica legal, essa escala revela não só as notas do acorde, mas todas as cores extras, as tensões. E aí, no quarto passo, a análise completa abre um universo de novas funções e possibilidades para aquele som original. Ok, com a base teórica estabelecida, a gente chega no coração da questão. A pluralidade não é só uma ferramenta de análise, não. Ela é um verdadeiro motor para a criatividade musical. Esse processo criativo, como descrito por pensadores como Feiga Ostrover, inverte a lógica. A ambiguidade de um som deixa de ser um problema e se torna uma oportunidade, um potencial criativo. É o ato de pegar algo familiar e, através da ressignificação, transformar em algo novo, inesperado. Conecta a mente e o ouvido numa jornada de descoberta. E não há forma melhor de expressar isso do que com as palavras de um músico.
O guitarrista Bob Thompson, que foi entrevistado na pesquisa que usamos como fonte, resumiu perfeitamente. Para ele, a pluralidade é um reservatório infinito de cores para harmonia. Ou seja, não é só teoria, é uma paleta de cores infinita para se expressar. E assim, a nossa jornada nos levou de uma pergunta simples sobre um punhado de notas a um entendimento muito mais profundo. As mesmas notas podem pintar infinitas paisagens sonoras. Tudo depende da perspectiva e do contexto. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se o mesmo som pode ser o ponto de repouso, o de tensão e o de passagem, o que de fato define a identidade de um som? A resposta parece não estar no som em si, mas na nossa percepção e no contexto que a gente cria para ele. E essa é, talvez, a lição mais profunda da pluralidade.